Amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar aí sobre as declarações da Leila em relação ao Abel Ferreira, né? Teve aí a situação também da camisa trocada lá na Fanzone. Muitas notícias aí sobre o Palmeiras, aí sobre a Leila, principalmente no Corinthians. Proposta aí para a Caixa Econômica Federal para resolver a questão da dívida do estádio, usando o próprio estádio. Você vai entender isso aí já já também. No Santos, Escobar machucado, Neymar fora ou não fora? Ele treinou. Você vai entender direitinho essa história, se ele vai fazer a cirurgia ou não. No São Paulo, retornos, mas também ausências, né? Não para de ter ausência no São Paulo quando não é machucado, é suspensão. Você vai entender mais um jogador machucado do São Paulo, mas eu já peço antes de explicar tudo isso para o amigo do canal, que você já deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, hein? Se inscreva e, claro, acione o sininho de notificações, porque quando você deixa esse like, comenta, você ajuda muito o canal, tá bom? Então vamos às informações agora dos quatro maiores times de São Paulo, começando pelo Palmeiras, tá? No evento aí da Summit CBF Academy, que tem todo ano, né? Aconteceu nessa quarta-feira aí, a Leila estava lá e ela falou um pouco aí dessa turbulência, dos maus resultados, né? Falou ali do Abel Ferreira, basicamente sem citar se ele fica ou não, mas da vontade dela. Falou sobre a questão de arbitragem também, mas uma frase aí, algumas frases que ela deixou foram o seguinte sobre o Abel Ferreira, né? Independente do resultado da Libertadores, é meu desejo a continuidade do meu treinador e do meu diretor de futebol até dezembro de 2027, quando termina o mandato. Essa é a vontade da Leila. Se o Abel fica ou não fica, se o Anderson Barros fica ou não fica, não sabemos. O que o Abel tem no momento é a filha em Portugal. Não respondeu até agora se renova ou não renova. O brasileiro já foi embora e eu acho que se a Libertadores o Palmeiras não ganhar, acho muito difícil que o Abel Ferreira fique, porque ele já deu até um aviso ali numa coletiva dizendo que sobre a torcida, o que aconteceu entre ele e a torcida, ele vai falar no fim dos campeonatos. Então eu acho que o último jogo do Palmeiras provavelmente será de despedida do Abel, principalmente por conta da filha dele estar fora do país, tá? O Palmeiras, que aliás já está em Lima, né? Chegou por lá e lá tem uma fanzone, né, para os torcedores ali do Palmeiras, do Flamengo, com mostruários ali das camisas, das conquistas, dos títulos, né, desses dois times. Porém, onde está o título de 1999 da camisa do Palmeiras lá, eles colocaram a camisa de 2001, não foi a camisa correta, né? A Conmebol disse que usou a camisa porque é um mostruário que está no museu, né? Mas que ela vai consertar essa situação aí lá na fanzone, colocando a camisa correta. Essa fanzone ela acontece no Convexia Expo Center em Lima, no Peru, tá bom? Lá, como eu disse, tem as exibições de fotos, troféus, um mini estádio, desafios de jogos, né? Além de uma praça de alimentação com opções gastronômicas para quem está lá em Lima. A entrada é gratuita, certo? Agora as notícias do Corinthians, né? O volante aí, José Martinez, ele foi multado após a expulsão contra o Cruzeiro em Minas Gerais, porque ali o Fabinho Soldado e o Dorival entenderam que a atitude dele foi mais uma questão de disciplina, um desleixo com os colegas que estavam ali trabalhando também, né, os demais jogadores, e ele foi multado, tá? Com isso, com a anuência também do presidente do Stabile. Ele que também já foi expulso aí, desde que está no Corinthians, contra o Red Bull Bragantino, no Brasileirão, onde o Corinthians perdeu por 2-1, no 0-0 contra o Palmeiras, no segundo jogo da final do Paulista. Ele foi expulso também na vitória de 1-0 sobre a Ponte Preta no Paulista e foi expulso também, tá, contra o Grêmio, na vitória por 3-0 contra o Grêmio. Ele que teve uma questão de indisciplina também, que voltou atrasado da seleção venezuelana.
está sendo reincidente aí em alguns detalhes de disciplina, e aí ficou dessa maneira, foi multado. O Dorival e o Fabinho conversaram com o jogador. Agora o Corinthians tenta o quê, né? Resolver as questões de dívidas, né? Transfer ban, a gente já sabe, o Corinthians vai aventar a possibilidade de um empréstimo, não se sabe se é junto aos direitos de TV ou a banco, né? Para quitar as questões do transfer ban. Não foi definido o que será feito ainda pelo presidente do Corinthians. O que o presidente do Corinthians fez é uma proposta para a Caixa Econômica Federal em troca do name rights do estádio, que hoje está com o nome da Neoquímica Arena. Ele fez uma proposta para que o Corinthians ceda o name rights do estádio, isso conversas de bastidores, por 15 anos, em troca da dívida que tem no estádio. Dessa forma, o Corinthians não pagaria mais a dívida do estádio e passaria a ser chamado de Arena Caixa Econômica Federal. O presidente aguarda uma resposta da instituição para ver se mata ali a fome com a vontade de comer. E pensando em controlar as dívidas, né, o que Stabile fez aí? Ele disse que o dinheiro do futebol só vai para o futebol, não vai mais para as causas ali do social do clube, né? Como times amadores, esportes olímpicos, né? E por aí vai. Então, provavelmente, o basquete não estará na pauta mais aí em 2026, tá? Talvez volte em 2027, porque o Corinthians entende que vai ter que diminuir essas despesas. Não é que ele vai deixar de investir totalmente, mas ele vai pôr ali um valor menor nessas categorias. Agora, as notícias do Santos, né? O camisa 10 Neymar, segundo Marcelo Teixeira, lá nessa summit da CBF também, declarou que o jogador vai ter que passar por uma artroscopia, provavelmente, mas que ele estava ali tratando do joelho e que não sabia ao certo, que aguardava os exames médicos para ver se o jogador vai ou não vai para o jogo contra o Sport. O jogador em si treinou com o Santos em separado ali, meio que sem contato, né? Houve uma orientação para não ter contato e está se esforçando para tentar enfrentar o Sport na sexta-feira. Daí, até jogar é outra história, né? Por que eu estou falando isso daí? Porque o departamento médico do Santos falou, ó, o ideal é uma artroscopia, ele fica fora por um mês e volta ano que vem. Por quê? Porque isso pode se agravar. Mesmo assim, o jogador resolveu treinar e jogar com dores e está tentando fazer ali uma avaliação diariamente para ver se tem condição ou não. O pai dele ficou pé da vida, né? Porque não queria que anunciasse essa contusão. Mas o jogador é pago pelo clube e é persona pública, não tem como esconder, né? Aí o pai do Neymar querer cobrar que falaram da contusão, não dá, né? E haja vista isso daí, se ele for renovar com o Santos ano que vem, o Santos já pensa no menor valor de pagamento por conta dessas contusões que vem ocorrendo com o jogador do Santos. Lembra que o Santos pega o Sport em casa, o Juventude fora e o Cruzeiro em casa na luta contra o rebaixamento. E não bastasse esse problema do Neymar, nós falamos aqui que o Escobar havia saído do jogo com uma contusão. Quem acompanhou aqui a gente viu isso daí, depois foi confirmado pelo treinador, o Vojvoda, e agora foi confirmado pelo departamento médico. Ele teve ali um problema de dores na coxa direita, uma contratura possivelmente, e está fora dessa partida contra o Sport. O Souza deve ser o titular, e o Vinícius Lira, que teve oportunidade no começo do ano com Caixinha, ele será reintegrado ao Santos, ficando na reserva, ele que é lateral esquerdo, tudo bem? Agora, as notícias do São Paulo. O São Paulo ficou naquela questão, joga na Vila, joga no Morumbi e pede para jogar na Vila novamente. Não vai para o Morumbi enfrentar o Internacional, o jogo será na Vila Belmiro, tá? E aí o São Paulo aproveitou para fazer a troca do gramado, né, do Morumbi, com os custos de quem?
da Live Nation, né, que fez ali as questões dos shows, né, que tiveram no Morumbi. O São Paulo diz que pode ter arrecadado algo ali em torno de 4 milhões, 5 milhões de reais por esses eventos. E houve até crítica aí por parte da torcida que se o São Paulo fizesse um jogo para 50 mil pessoas no Morumbi, arrecadaria tal valor. Contudo, também não é bem assim, né? Porque a torcida do São Paulo lá na Vila levou 6 mil espectadores na última vez. Não é uma crítica à torcida do São Paulo, porque o jogo foi longe, dá até para entender, né? Mas será que colocaria 50 mil torcedores nesses jogos, onde o São Paulo briga por uma pré-Libertadores? Eu não creio. O que é certo no São Paulo são as contusões, né? Vários jogadores fora, né? Inclusive agora o Ferreirinha, né, que teve uma contratura, está fora, e também o Luciano, está com edema na coxa, não vai para o jogo contra o Fluminense nesta quinta-feira às 20 horas e 30 minutos, está fora do jogo. Quem volta é Rafael Tolói, que tinha ali uma questão de uma contusão leve no quadril, voltou a treinar, está à disposição, e o Alisson, que cumpriu suspensão, também está à disposição do treinador Crespo para o jogo de quinta contra o Fluminense. Agora, uma notícia geral dos 4 maiores aí é que saiu aí o sorteio da Copinha, né? São 32 grupos, com 128 times no total, 4 times por grupo, e o grupo 8, que fica em Jaú, terá 15 de Jaú, Corinthians, Trindade de Goiás e Luverdense do Mato Grosso. Em São Carlos é o grupo do Santos, né? Com Grêmio São Carlense, Santos, Real Brasília e União Cacoalense de Roraima. E no grupo 19 em Sorocaba, o Real Soccer, São Paulo, Maruinense do Sergipe, Independente do Amapá. No grupo do Palmeiras, que será em Barueri, grupo 27, o Palmeiras terá Remo, Batalhão de Tocantins e Monte Roraima. Bom, comente aí com a gente, né? O São Paulo fugiu dos protestos ou queria mesmo trocar o gramado? Abel Ferreira fica ou não fica? O Stabile faz bem tirar dinheiro da parte social e investir somente no futebol? E o Neymar, você acha que ele deve operar ou deve insistir e piorar a contusão dele para jogar contra o Sport? Comente o que você acha, e se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um abraço, até mais!